Fala galera, Drops da Bola chegando na sua quarta-feira aqui no YouTube da TV Band Minas. Pessoal, foi dormir tarde ontem para ver o jogo da seleção. Fala comigo, PA. O jogo que era para começar às 9h30, normalmente acaba ali às 9h45, começou às 10 horas, acaba depois de meia-noite, né, Bruno? Com tudo que aconteceu. E eu acho que assim, Brunão, é importante falar sobre, né, eu acho que eu vou falar pouquinho, né, acho que também é importante sua opinião, sobre essa questão da briga, né, da confusão nas arquibancadas, que eu acho que está sendo rotineiro nos estádios da América do Sul em geral, não só do Brasil, porque eu vi muita gente falando sobre os estádios brasileiros e é a referência que a gente tem, então entendo o pessoal, mas, por exemplo, Nacional e Boca Juniors, no jogo de ida lá no Uruguai, nas quartas de final da Libertadores, foi uma guerra, a torcida do Boca sofreu muita repressão policial, então acho que isso é comum e é um problema social da América do Sul que a gente tem que resolver, e aqui no Brasil principalmente, a gente vê o quão isso acontece aqui no Brasil, o quão essa repressão é muito forte, e assim, independente de... E eu sei que tem um debate sobre a questão do racismo que acontece nos Jogos da Libertadores na Argentina, esse racismo rola no Brasil também, mas, né, obviamente em proporção menor, porque a Argentina tem esse problema, a Argentina não combate, a Conmebol não combate, então isso é um grande problema que acontece durante os Jogos da Libertadores e que tem que ser severo, só que eu acho que assim, né, não é com repressão policial que você vai devolver as coisas, sabe? Eu não acho que é isso que tem que acontecer. Acho que tem que acontecer o protesto dos clubes, engajar, falar que não vai jogar, até a Conmebol começar a tomar providências, porque a grande culpada disso tudo é a Conmebol, que não pune, né? Além das pessoas que a gente nem precisa falar, a Conmebol é conivente com essas coisas. Então, quando acontece uma treta como ontem, a Conmebol fica do lado de fora, deixa como responsável o BEP, que é a polícia lá do Rio de Janeiro, a CBF, a AFA um pouco, e quem é responsável pelos jogos, quem é responsável pela organização, fica de fora e finge que não é com ele. E o que aconteceu ontem é uma tragédia anunciada, né? Há poucos dias tivemos a final da Libertadores em jogo único entre Fluminense e Boca no Maracanã, e tivemos, durante a semana que antecedeu o jogo, muitos problemas envolvendo a torcida argentina. Então já havia uma animosidade antes do jogo. Então, a ideia da CBF de colocar todo mundo junto, de não ter uma separação entre as torcidas, foi uma coisa genial, gente. Eles pediram para que acontecesse aquilo. E é só se associar também, Brunão, assim... qual é a maior torcida argentina? Boca Juniors. Então, naturalmente, proporcionalmente, vão vir mais torcedores do Boca, assim, você pegar os torcedores argentinos que estavam aqui. Né? Onde que era o jogo? Rio de Janeiro. Né? A final entre Fluminense e Boca foi semanas atrás no mesmo local. Então, ia ter vários torcedores do Fluminense. Não estou falando que essa bica foi entre torcedores do Fluminense e torcedores do Boca. Mas os ânimos estariam exaltados 3 semanas atrás, e ter sido aconteceu, fomentou isso que aconteceu ontem. E eu concordo muito com o que o HG vem falando, ele até tweetou ontem, que é uma economia porca que os clubes, as federações, as confederações fazem quando eles não colocam um grande número de seguranças dentro do estádio para evitar esse tipo de coisa. Né? Se a CBF tivesse colocado um efetivo de segurança maior dentro do Maracanã, tivesse um gasto um pouco menor, não ia ter prejuízo, ela ia diminuir um pouquinho só a margem de lucro dela. Poderia ter evitado. Que teve uma renda de 19 milhões de reais, né? Então, que assim, a gente não precisa falar nada. Se não dá para tirar um valor aí e colocar mais segurança, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, era algo totalmente evitável e foi, assim, um show de horrores, foi um show de omissões, nesse caso, omissão do poder público, que não fez nenhum tipo de exigência de que houvesse esse tipo de separação, né, da própria CBF, da Conmebol, que estão achando que é jogo de Champions League que mistura as torcidas e não tem problema nenhum. E aí? Enquanto continuar essa impunidade
que é no futebol brasileiro e sul-americano, enquanto torcedor arruaceiro, torcedor que vai para o estádio para brigar, para quebrar o estádio, para praticar crimes, enquanto esse povo não for punido, enquanto não tiver multa e cadeia para os responsáveis, que foi como o que eles fizeram na Inglaterra no final dos anos 80, começo dos anos 90, nós vamos continuar assistindo esses espetáculos horríveis por muitos e muitos anos. Então tem que ter esse tipo de ação. E aí depende de boa vontade das polícias, dos clubes, dos ministérios públicos estaduais e federal, do judiciário, de identificar e de responsabilizar e punir aqueles que vão no estádio para fazer esse tipo de coisa, né? Vamos falar rapidinho de campo e bola? O Brasil até que jogou bem, né, PA? Apesar do resultado. Assim, eu acho que o Brasil vai começar, eu espero que isso seja uma cultura que se crie no Brasil, em jogos contra a Argentina especificamente, o time entrar com posturas diferentes. Posturas de também jogar o jogo do argentino, sabe? Também jogar o jogo não da violência, mas da combativo, da intensidade, da catimba. Eu acho que isso é importante e acho que esse jogo de ontem vai mudar muito o jeito do Brasil levar os jogos com a Argentina. Porque aí eu sinto que o Brasil ganha os jogos da Argentina quando tem um time muito melhor, sabe? E não é só isso. E aí quando for um time parelho como ontem, foi um jogo parelho e a Argentina ganhou no detalhe da bola aérea ali, uma marcação mal feita, que é uma marcação, Bruno, que a gente pode falar depois, né? Principalmente quando for falar do Cruzeiro, que é uma coisa que o Cruzeiro provavelmente estudou bastante por causa do Veguete, por causa do Zé Gabriel, que é um cara alto. O Cruzeiro vai ter uma marcação especial hoje na bola aérea. É uma marcação que você coloca os seus principais jogadores de defesa livres e coloca outros jogadores menores para atrapalhar a circulação dos oponentes adversários, dos principais oponentes adversários na bola aérea. Então, o André estava ali no Otamendi, mas faltou um zagueiro do Brasil atacar a bola. O famoso ataca a bola, você vai em direção à bola e corta. Porque o Otamendi não subiu tão confortável assim. Só que quando ele subiu mais que o André, ali ele ficou livre e conseguiu cabecear bem. Então o Brasil perdeu mais uma vez na bola aérea. Foi a primeira derrota da seleção brasileira na história como mandante em eliminatórias de Copa. E foi a primeira vez na história que o Brasil perdeu 3 jogos consecutivos nas eliminatórias. Então, a situação está feia, mas o Brasil ainda está na zona de classificação. Está na 6ª posição. Está ainda ali na rabeira. Está muito fácil classificar para a Copa. Não vão nem pedir ajuda para o Shenlong. Não vai nem precisar de reunir as esferas do dragão. Sim. Porque vai dar para classificar tranquilamente. Agora vamos mudar a chavinha. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro entra em campo hoje, daqui a pouquinho. Jogo às 7 da noite, Cruzeiro e Vasco. É o famoso jogo de 6 pontos, né? A famosa briga de foice no escuro. O pessoal lá da parte de baixo da tabela vai se pegar aí para tentar fugir, né, Pé? O Cruzeiro hoje tem uma final. E caso o Cruzeiro perca essa final, o Cruzeiro talvez tenha outra final no final de semana contra o Goiás. Então o Cruzeiro tem a oportunidade de adiantar e se salvar já, né? O Vasco também tem essa missão, porque o Vasco tem jogos difíceis na sequência. Então o Vasco entra em campo hoje como se fosse uma final para os dois times. Não, eu acho que pontos positivos, que a gente falou que ia destrinchar bastante ontem, a questão da bola aérea do Vasco. Um ponto positivo do Vasco é a bola aérea. É um time que joga muito pelas laterais, é um time que ali pela esquerda, né, tenta fazer... O Vasco cai muito tenta povoar muitos jogadores nos lados do campo, né? O Paulinho Paula cai muito pela esquerda, junto com o Peck, junto com o lateral esquerdo Piton. Então, assim, o Vasco tem povoa muitas laterais do campo para conseguir cruzar a bola na área, porque o Veguete é um exímio cabeceador. Acho que nesse quesito tá no top 3 aí dos melhores do Brasileirão, assim, entre os atacantes, um dos melhores que cabeceia. E assim, por ele ser meio atrapalhado, mas a bola chegou no alto, ele dá um jeito, sobe e faz o gol. Então o Cruzeiro tem que tomar muito cuidado na bola aérea. Eu acho que um ponto positivo do Cruzeiro hoje é a questão, né, da bola, de trabalhar a bola ali do meio para frente, que o Matheus Pereira faz muito isso, o Bruno Rodrigues faz muito isso, que eu acho que a defesa do Vasco tem dificuldade em marcar essa questão do meio de campo. Se o Cruzeiro conseguir dominar o meio de campo, o Cruzeiro
tem a chave para vencer o jogo, porque a defesa do Vasco tem muita dificuldade ali. Normalmente o Zé Gabriel tem muita dificuldade, porque é ele, assim, e eu acho que o Cruzeiro vai conseguir criar muitas oportunidades e conseguir dominar o meio de campo. Bom, é isso aí. Vou pedir o palpite do PA antes da gente ir embora. Qual que é o seu palpite para esse Cruzeiro e Vasco hoje? Nossa, cara, que jogo difícil de dar palpite. É um jogo imprevisível. Você vai me falar o seu também, óbvio, mas eu vou de 1-0 Cruzeiro. 2-1 pro Cruzeiro. E tem São Paulo e Fluminense também. Fluminense e São Paulo, na verdade, no Maracanã. Qual que é o seu palpite aí pra essa peladinha? O jogo das faixas. O jogo das faixas, acho que 1-1. 1-1 tá de bom tamanho, né? Acho que tá de bom tamanho. Tendo gol, tá ótimo. A gente fica por aqui. O Drops de hoje, falamos bastante de seleção, falamos bastante do Cruzeiro. Não falou do Atlético. O Atlético está treinando para pegar o Grêmio. Amanhã a gente fala mais do Atlético, porque o Atlético tá só treinando por enquanto, não teve nenhum grande acontecimento, ninguém machucou no treino. Graças a Deus. Então, né, torcedor atleticano acho que pode encarar a falta de notícias do Atlético nesses dias como uma boa notícia. Então, acho que tá tudo em paz nos treinos do Atlético. Ninguém saiu na mão. Tem uma notícia, Brunão. Diga. Ingressos esgotados para Atlético e Grêmio, né? O torcedor atleticano vai encher a Arena MRV. Encher não, lotar a Arena MRV no último jogo do time lá na temporada. Lembrando que Atlético de São Paulo vai ser no Mineirão, né? O último jogo do Atlético em casa em 2023. Então é isso aí, galera. A gente fica por aqui, você já sabe. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal da Band Minas, ative as notificações para você receber as notificações de quando tiver novidade na programação da Band, quando começar o Donos da Bola, Boa Tarde Minas, o Brasil Urgente, Jornal Band Minas, você vai ser avisado. E siga as redes sociais da Band Minas, estão na descrição do vídeo. E segue lá também o PA, é o Luiz HF23 lá no Instagram e o Bruno Amorelli _ Esse 16. é monstro. Esse é monstro. Não é isso, PA? E esse é monstro, Bruno Amorelli _ 16. Você vai ver as melhores narrações do Brasil. Olha essa grande bandeira que temos em Belo Horizonte e região. Fechou? Um grande abraço, rapaziada, e até amanhã. Valeu! Valeu!